Olá, shalom, shalom, queridos. Hoje eu queria compartilhar algo com você nessa noite. Algo que tem estado no meu coração já há alguns dias. Eu gostaria de falar sobre uma personagem maravilhosa do Novo Testamento, chamada Maria Madalena. Em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 1, diz o seguinte, acompanhe comigo, olha que coisa interessante. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Olha só, curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e outras mulheres que o serviam com suas fazendas. Muito bem. Olha que interessante esse relato bíblico do ministério de Jesus, onde conta um pouco da sua jornada e as pessoas que o cercavam, que o serviam. É muito interessante isso. Eu não vejo aqui nenhum constrangimento do autor, inspirado pelo Espírito Santo, contar das pessoas que serviam Jesus, inclusive com seus bens. Dá a entender que muitas, a maioria eram mulheres, tá? Aqui não citou nenhum homem. Eu sei que Deus levantou muitas pessoas, mas a descrição aqui em Lucas, ele enfatiza o serviço de algumas mulheres, entre essas mulheres, Maria, chamada Madalena, porque ela era de uma cidade chamada Magdala, e de Susana e de Joana, e fala que havia outras mulheres que o serviam, que estavam com ele nessa jornada, nessa caminhada de Jesus, cumprindo o seu ministério, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Como Jesus é cheio de amor, ele nunca desprezou ninguém, sabe? Aquele mais simples lavrador ali naquela aldeiazinha, pequenininha, talvez esquecida por muitos, ele não esqueceu de ninguém. Ele foi de cidade em cidade, mas também foi de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, levando o evangelho de Deus, levando o evangelho do reino. Esse evangelho que é poderoso para salvar, para libertar, para mudar a história daqueles que creem. E eu acho extraordinário o fato de citar uma dessas colaboradoras e colocar ela logo como a primeira, o nome dela aparecendo primeiro. Analisemos um pouco a história de Madalena. Muitos, infelizmente, a têm como uma prostituta. Quem é Maria Madalena? Quem foi Maria Madalena? Foi uma prostituta. E por conta disso, nós vemos assim até alguns ditados do tipo: vem bancar a Madalena arrependida aqui, como uma mulher que viveu na promiscuidade e tal, no pecado sexual, essa coisa. Mas a Bíblia não dá. Nós sabemos que todos somos pecadores. Mas a Bíblia não declara que o pecado dela era esse. O que se sabe é que ela era opressa e tivera 7 demônios, da qual Jesus libertou. Agora, a única brecha para que os demônios venham possuir uma pessoa são os pecados sexuais? Não. Em toda essa minha trajetória como pastora,
Eu me lembro apenas de um caso de uma moça que tinha uma questão sexual. Os demais que foram libertos pelo nosso ministério não eram pecados sexuais. Lembro-me de uma certa irmã que era casada e que nós estávamos trabalhando, né? Ela já havia feito a decisão dela, estávamos trabalhando, evangelizando o esposo e fomos para um retiro espiritual e ela estava muito mal, ela tinha um problema de asma que vinha de vez em quando. E nesses dias aproximados desse nosso retiro espiritual, o quadro dela agravou-se muitíssimo. Ela quase não conseguia respirar. E eu fiquei um pouco temerosa. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou levar essa mulher nesse estado. Mas aí ela queria muito que o esposo dela fosse. Se ela dissesse que não ia, ele também não ia. E aí ela se esforçou muito para ir, o que foi muito bom. Porque em determinado momento desse retiro espiritual, ela quase nem conseguia mais respirar, estava muito ruim, estava muito forte aquela asma. E aí, em determinado momento, ela ficou possessa. Ela era nova, na fé nós estávamos conseguindo trazê-la para Jesus, né? E ali ela ficou possessa. E o que mais me impressionou foi a legalidade dessa possessão. E a legalidade era o ódio. Ela odiava algumas pessoas. Odiava algumas pessoas que haviam lhe maltratado, que haviam lhe rejeitado, que haviam lhe desprezado. Eu sei que quando nós expulsamos os demônios e levamos ela a chamar o nome daquelas pessoas que ela odiava e dizer o nome dessas pessoas e liberar perdão, eu perdoo você, fulano. Quando passou esse processo, foi incrível. Foi um dos dias que marcou o meu ministério, porque a asma simplesmente desapareceu. Ela quase não conseguia respirar e, no entanto, quando os demônios foram embora e terminamos ali com a liberação de perdão, gente, foi incrível. É como se ela nunca tivesse na vida tido asma. Ela estava bem, respirando bem, ela estava leve, sorridente, alegre. E ali eu pude aprender algumas coisas bem importantes nessa caminhada de fé. E aí eu posso lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Diante do que eu vivi ali, eu também posso conjecturar que o problema de Madalena não era sexual. Talvez ela foi rejeitada, talvez ela foi machucada por pessoas que deveriam protegê-la, por pessoas que deveriam cuidar dela. Talvez no seu coração ela tão amargo ficou, tão cheio de ressentimento, de rancor, ódio, que esse foi o ninho perfeito para, e né, até hoje, o ninho perfeito para demônios. Talvez esse tenha sido o problema na vida dela. Eu estou aqui conjecturando, amém, queridos? Estou colocando aqui uma hipótese da legalidade que Madalena deu para essas entidades, para esses demônios entrarem e a possuírem. Porque essa maldição, essa ação maligna, queridos, eles não vêm se não houver uma brecha. E essa questão do cuidado com aquilo que você permite no seu coração, de um ressentimento, de uma amargura, isso pode sim ser uma legalidade para opressão e progredindo até uma opressão, uma possessão mesmo. Eu só sei de uma coisa incrível que eu aprendo com a vida de Madalena, é que ela foi liberta, ela teve um encontro com Jesus, do qual ela foi liberta dos 7 demônios, e ela não parou aí. Ela não simplesmente parou aí nessa libertação, ela prosseguiu, ela seguiu o Mestre. E mesmo com essa, digamos assim, com essa situação, às vezes até um pouco constrangedora, olha,
aquela mulher que tinha 7 demônios e tal, a endemoniada, né? Ela não permitiu que isso ficasse na vida dela, que maculasse, que impedisse, que a engessasse, que impedisse ela de prosseguir. Pelo contrário, se eu vou seguir o Mestre, Ele me libertou e eu tenho muita gratidão no meu coração, e a partir de hoje a minha vida é para servir. E foi o que ela fez. Ela se colocou à disposição do Mestre e ela o seguiu. Ela o seguiu. Depois disso, a Bíblia deixa claro que ela o seguiu servindo com suas mãos. Uma vez que Jesus teve acesso ao coração dela, uma vez que ela entregou o seu coração para Jesus, sabe o que aconteceu? Ela o serviu. Ela dedicou agora a sua força, as suas mãos para o serviço do Senhor. Então, com certeza, muito provavelmente, ela serviu lavando a roupa, ela serviu fazendo a comida para os discípulos, né, para os apóstolos, para aqueles que estavam ali, para Jesus e para a sua equipe ministerial. E não só isso, ela serviu com os bens dela, com o que ela tinha. Isso me faz pensar que ela não era uma mulher desprovida, ela tinha algum recurso. E alguns historiadores levantam a hipótese de que ela fosse uma proprietária de algum barco de pesca, né? A região dela ali é muito conhecida, era uma vila de pescadores, era um lugar onde eles faziam ali, o negócio deles era esse, trabalharam no ramo do peixe, dali exportavam, até faziam tipo, trazendo para os nossos dias hoje, tipo umas sardinhas, umas conservas de peixe, e até mandavam para fora, até para a Síria, era muito vendido, saía de Magdala. Quem sabe ela não era uma empresária aí, desse ramo, né? Empreendedora. Sei que ela tinha recursos e ela colocou à disposição de Jesus. E isso mostra para mim algumas coisas, sabe, amados? Quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando a gente verdadeiramente entrega o coração para Jesus, as nossas mãos estão à disposição do Senhor para o serviço. As minhas finanças também estão à disposição do reino. Se Ele tem o meu coração, Ele tem tudo de mim. Se eu entreguei a Ele o meu coração, acredite, tudo mais na minha vida está entregue a Ele. E foi isso que aconteceu com ela. Ela foi alguém que entregou-se completamente. Ela entregou o coração, a vida, tudo ao serviço do Senhor. E ela acompanhou Ele desde a Galileia. Ela esteve durante todo o tempo ali, quando Jesus, na crucificação, ela é uma das que assistem, das que ficam até o fim, das que vão ver onde estão sepultando o corpo de Jesus. Ela é a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto, ressuscitado. E até comprou, junto com outras mulheres, especiarias para levar, para colocar no corpo de Jesus, que devido à correria do tempo, não tiveram como preparar, digamos assim, o corpo de Jesus adequadamente como era pedido na época. Então, ela ali com as outras mulheres compram mais especiarias, isso está em Marcos 16, para levar ao sepulcro de Jesus. E que maravilha, quando elas chegam lá, a visão delas Ele ressuscitou, Ele não está aqui. E ela vai anunciar isso a Pedro e aos outros, eles não acreditam, mas Pedro vai com João, chegam lá, vê mesmo, a pedra foi removida, tá o lençol, tá o lenço ali de Jesus, e cadê Jesus? Eles saem e ela fica ali chorando, meu Deus, cadê o meu mestre, cadê o corpo do meu mestre? E ali ela tem um encontro com o Senhor ressurreto, é a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, a primeira pessoa com quem Jesus fala, né? Primeiro ser humano ali, digamos assim, que Jesus fala depois que ressuscitou. E é incrível, é extraordinário isso. Que recompensa, que colheita maravilhosa. Ela entregou a vida dela, entregou o coração dela, entregou tudo que ela podia oferecer, ela ofereceu, ela ofertou no altar do Senhor. E que colheita, irmãos. Contemplar Jesus ressuscitado, sabe, falar com Ele.
ela se tornou a mensageira da ressurreição, a primeira. Ela anunciou a ressurreição. Eu vi Jesus e ele mandou um recado para vocês, para os que eram os apóstolos, né, os 11. Enfim, que presente. Agora, será se isso só aconteceu com Madalena? Não. Teve Madalena, teve um gadareno, teve tantos outros, teve uma samaritana, tantas pessoas vivendo por tantas coisas difíceis, aprisionados, em meio a relacionamentos destrutivos, que o encontro com o Senhor mudou a história delas. O que Jesus fez na vida de Madalena é o que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida. Ele quer mudar a nossa história. Ele veio para isso. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para transformar. É o que Ele faz hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você talvez não tenha demônios possuindo você, mas talvez alguns fantasmas do passado. Talvez alguns traumas que lhe atormentam, coisas que lhe envergonham e tem aprisionado você, impedido você de viver o que você deveria viver. Uma vida plena, restaurada. E hoje eu quero motivar você a ir a esse encontro de Jesus, a conhecer os planos maravilhosos que Ele tem para você. Sabe? Deixa Ele mostrar o que Ele tem para a tua vida. São coisas incríveis. Deixa Ele libertar você desses fantasmas, desses traumas, dessa dor, dessa vergonha, dessa amargura, desse ressentimento. Deixa Ele te levantar como levantou Maria Madalena. De uma mulher possessa de demônios a uma mulher cheia do Espírito Santo. É o que Ele quer fazer, é a especialidade de Jesus. Ele veio para isso, essa é a doutrina mais incrível e maravilhosa. Que Jesus veio para salvar os pecadores, para salvar aquele que se havia perdido. Então, se você hoje se encontra perdido por causa de alguma situação, por causa de algo que te aconteceu, porque fizeram algo ruim com você, você perdeu o foco, perdeu a rota certa, você está num mar de tormenta, agoniado, pressionado, com muitos fantasmas e demônios, pode ser demônios mesmo. Jesus veio para você. Para mim, para você. Eu preciso de um encontro com o Senhor todos os dias para viver. Eu preciso dele todos os dias. Talvez por isso que Madalena nunca mais quis largar o pé do Senhor. Tô contigo, Senhor. Te deixo nunca mais. Eu era escrava. Eu era uma prisioneira. O Senhor me libertou. Como eu posso deixar o Senhor? Eu não posso deixar o Senhor. Hoje eu quero motivar você a conhecer o Senhor Jesus, a conversar com Ele e falar para Ele dos seus medos, daquilo que tem pressionado e aprisionado você. Ele veio para mudar a nossa história, a minha, a sua, de todas as Madalenas, Madalenos também, de todos os gadarenos e samaritanos. Talvez você ache que você tem muitos defeitos, você é muito limitado, tem muita coisa fora do lugar da sua vida, tá tudo fora do lugar, tudo estragado, não tem mais jeito. Como que Jesus pode te dar uma oportunidade? Olha, escuta, você é a pessoa perfeita. As suas imperfeições tornam você perfeito. Torna você um candidato perfeito, a candidata perfeita, para que Ele levante você. Porque do pó Ele levanta o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar-se com os príncipes do seu povo.
Ele quer te levantar do pó da incredulidade, do monturo da incredulidade e te fazer sentar como um príncipe, uma princesa de Deus, cheio de fé, ao lado do pai da fé, ao lado de Abraão. Ele quer. Então creia nisso de todo o seu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Quero pedir a Deus que você seja cheio do Espírito Santo, que Ele venha sobre você, que o seu encontro com Ele seja maravilhoso, que da mesma forma que aconteceu com Madalena, assim seja sobre você, que da mesma forma como hoje nós estamos contando a história de Madalena, que a próxima geração conte a sua história de transformação, de mudança. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Shalom, shalom.